E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 3º selo, ouvi dizer ao 3º animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Para nós que cremos na mensagem do precursor da segunda vinda de Jesus Cristo, é muito fácil entender hoje estes selos do Apocalipse capítulo 6. Sabemos quem é o cavaleiro e o que simbolizam os cavalos com suas respectivas cores: branco, vermelho, preto e amarelo, ou seja, baio. Nós queremos tirar alguma coisa de importante para nós neste versículo 6 de Apocalipse 6: e não danifiques o azeite e o vinho. O 3º selo se trata justamente de uma era chamada pelos historiadores de a Era Negra. A Era Negra. Espiritualmente falando, o mundo estava escuro e o poder estava sobre aquele mundo papal, o reino papal, que estava vendendo a salvação. Uma medida de trigo, uma medida de cevada por 1 dinheiro. Indulgências estavam sendo vendidas. Mas, como Deus deu ordem a Satanás a respeito de Jó, ele também deu ordem a respeito da igreja, daquele remanescente que sempre permaneceu fiel à sua palavra. Não danifiques o azeite e o vinho. Muito bem, não lhe faças nenhum dano. O azeite é símbolo do Espírito Santo. Nós temos umas quantas referências bíblicas para isso. Em Levítico capítulo 8, versículo 12, relata acerca da unção de Arão com azeite. Em Zacarias capítulo 4, verso 12, o azeite saía dos tubos. E Deus disse: este é meu espírito, se referindo ao azeite. E agora, se você quer aumentar o seu conhecimento sobre isso, leia São Mateus capítulo 25, versículo 3, onde encontramos e vemos o relato das virgens nécias que não tinham azeite, não tinham o Espírito. E no mesmo capítulo 25 de São Mateus, versículo 4, as virgens prudentes tinham o azeite em suas lâmpadas, isto é, elas eram cheias do Espírito Santo. O azeite, então, é o tipo do Espírito Santo, entendem? Sim, o azeite que corria por aqueles tubos é o meu Espírito, diz o Senhor, Zacarias 4, 12. O azeite que sem o qual as virgens nécias pereceram, foram lançadas
na grande tribulação, onde há prantos e ranger de dentes. Sem dúvida alguma, quem não tem o azeite, quem não tem o Espírito Santo, não pode de maneira alguma estar no rapto, na ressurreição. Agora, o que simboliza o vinho? Satanás podia fazer tudo, mas não podia tocar no azeite nem no vinho. O vinho simboliza o estímulo da revelação. Isso aí, por pouco pôs o profeta para correr de alegria, de estímulo, ao ver estas coisas, Deus trazendo, revelando estas coisas para ele, ali naquele quarto, quando ele recebia a revelação dos 7 selos. Isto, naturalmente, dá muita alegria mesmo, estímulo para todos quantos têm o Espírito Santo. Todos que são revelados. O vinho é o estímulo da revelação. Na Bíblia, o azeite e o vinho sempre estão associados um ao outro. Estudando numa concordância bíblica, você poderá encontrar que o azeite e o vinho sempre estão juntos. Agora notemos isso. Preparemos-nos para esta mensagem. Abramos os nossos corações. Quando a verdade de uma promessa da palavra de Deus tem sido revelada aos seus santos que estão cheios do azeite, então eles são estimulados. A revelação da ressurreição de Cristo e de seu corpo, a revelação da palavra, no tocante à restauração da fé apostólica, causa um estímulo, é um incentivo à semente eleita. É como a semente que estava ali numa terra seca por muito tempo, e logo caiu a chuva, caiu a água, e ela então é ativada, incentivada, e brota, cresce e dá frutos. Ela é estimulada. É isso que causa a revelação da verdade na vida do verdadeiro cristão. A verdade de uma promessa da palavra de Deus, sendo revelada aos seus santos, que estão cheios do azeite do Espírito Santo, causa estímulo. Esse é o significado do vinho. O vinho é estímulo. E, naturalmente, devemos nos sentir estimulados agora a prosseguirmos adiante. Você sabe perfeitamente que lá no Pentecostes, quando a igreja foi cheia do Espírito Santo, os incrédulos pensaram que eles, os fiéis, estavam cheios de mosto, que quer dizer vinho. Estavam embriagados, mas eles estavam cheios do estímulo da revelação. Eles foram estimulados porque a promessa houvera se cumprido. Havia a verdade, havia uma palavra de promessa, e a promessa se cumpriu. E houve estímulo, porque eles creram na promessa. Abraão creu por 25 anos. E durante os 25 anos, nada parecia combinar com aquilo que ele tinha ouvido. Mas acontece que a coisa não é pelo que se vê, é pela fé. Não é pelo que se sente. Não, é pela fé. Abraão recebeu a promessa e passaram 25 anos para que o filho viesse. Enquanto isto, ele dava glórias a Deus. Porque ele cria que Deus, aquele que prometera, era fiel, suficientemente poderoso para cumprir a sua promessa. Então, o que faz a promessa de Deus?
a fé genuína na palavra de Deus, que é o verdadeiro batismo do Espírito Santo, faz das pessoas umas pessoas raras para o mundo. Elas se tornam até anormais para o mundo, embora sendo normais. Os verdadeiros normais são os cristãos. Mas aquela mulher que se veste como uma cristã é uma anormal para o mundo. Aquele homem que se porta como um cristão e que rejeita as fábulas do mundo, rejeita ganhar o dinheiro com mentiras, com negócios falsos e outras coisas, e rejeitam, como José do Egito rejeitou a mulher adúltera, é um homem anormal para o mundo. Mas isto quem causa, esse estímulo de renunciar o mundo, de obedecer à palavra, de se vestir como as santas mulheres, de esperar no Senhor, é o Espírito Santo, é o azeite e o vinho. Você tem estímulo para a obediência. Não é uma imposição, não é um legalismo sobre você, mas sim de coração. Você tem alegria em obedecer. E mais do que nunca você está plenamente convencido que Deus pode cumprir o que Ele tem prometido que vai fazer. Isso é o que nos compete nesse instante em que estamos vivendo. Chegou o momento de Abraão e dos demais fiéis de Deus, de José, de Moisés, de Noé e de tantos outros, demonstrarem que de fato estavam convencidos de que Deus ia cumprir a sua palavra. Esse é o momento em que devemos estar mais do que nunca convencidos, por que não dizermos estimulados na nossa fé, que Deus vai cumprir o que Ele tem dito. E uma das coisas que Ele tem prometido para este dia presente, para esta hora em que estamos vivendo, é que virá um estrondo dos céus, que infundirá um tremendo batismo do Espírito Santo nesta noiva, até o ponto que Deus a tirará da terra no rapto. Agora o profeta diz, Deus tem prometido assim. Na mensagem Três Classes de Crentes, ele disse, Deus tem prometido assim. Portanto, meus irmãos amados que aguardam este momento, entre esta vida do batismo do Espírito Santo, da estatura do varão perfeito, de uma vida honesta, pura, com as mãos limpas, entre isto aqui e esse grande estrondo, o batismo que será infundido na noiva coletivamente, a pedra de coroa descendo sobre a pirâmide, quer dizer, entre isto, a estatura do varão perfeito, uma vida correta, uma vida acertada, lutando, se esforçando, você não está satisfeito, eu não estou satisfeito, não estamos onde devemos estar. Mas só o que vai nos satisfazer é a plenitude. É esse batismo que será infundido na noiva coletivamente. Não é sobre um homem à parte, mas sobre o corpo, sobre a pirâmide. Então, se você tem nascido de novo e recebido a unção do Espírito Santo, tem estímulo de obediência, tem o azeite e tem o vinho, então o que você tem que esperar, dando testemunho, é esse grande estrondo, é esse grande batismo que será infundido na noiva. Entre isto, ou entre aquilo e isto, entre uma coisa e outra, entre a vida que temos de ter agora, simples e singela, dando testemunho, e o grande batismo que será infundido, nós não aceitamos nenhuma revelação nova. Nenhuma outra coisa nos estimulará, nos satisfará. Jamais eu me contentaria com uma doutrina que viria tentar me induzir a crer que já estamos no milênio e que o sacrifício já cessou. Jamais. Isso não satisfaz a minha alma.
O que satisfaz a minha alma é o grande estrondo, é o batismo, é a pedra de coroa que será barrada, descida sobre esse corpo, coletivamente, que são os eleitos, que formam o corpo. Oh, você sabe disto, que quando a mulher concebe, ela fica alegre se ela deseja um filho. Se ela deseja de fato ser mãe, ela fica alegre quando concebe. Mas a alegria de quando concebeu não é de maneira alguma como aquela alegria de quando ela recebe o filho. Quando o filho nasce, depois que ela concebe, ela tem dores, ela tem enfados, ela tem cansaço, ela tem as dores do parto. Mas depois disso, ela esquece de todas as dores. É quando o filho se manifesta. É tempo de sofrer, é tempo de sofrer dores. A mulher não tem que fazer mais nada do que isso. Não adianta ninguém vir dizer lá com um filhinho à parte, dizendo aqui está o que você estava esperando. Não, ela sabe quando ela dá a luz. Ela descansa, porque o filho vem à luz, assim também são os eleitos. Eles não serão enganados por causa disso. Não adianta ninguém querer vir provocar, trazer coisas do futuro para o presente. Você não aceita porque não está em você. Não está em você aceitar uma coisa falsa. Você tem o azeite, você tem o vinho, e você sabe que de fato o Espírito Santo testifica dentro de você que dentro em breve Deus infundirá esse tremendo batismo no seu corpo. É necessário que haja estímulo na obediência para vivermos com este eco de aleluia, de alegria, de poder no Espírito Santo, a nossa vida transmitindo Cristo. Aleluia! Derrama sobre nós o teu Espírito, Senhor. Derrama sobre nós o teu Espírito. Por quê? Esse é o clamor da noiva. Esse é o desejo da noiva. Ora vem, Senhor Jesus. Você deseja isto? Então, abre o seu coração e propõe: ó Deus, eu não aceito nenhuma coisa antes disso, senão o batismo do Espírito Santo, que será infundido segundo a tua promessa. Enquanto isto eu espero com dores de parto, eu espero sofrendo as aflições como justo, como a justa do Senhor. Amém.